Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, galerinha, hoje nós vamos para a terceira etapa, né, da leitura inicial do hemograma. Tá? Nós falamos da série vermelha, falamos da série branca, vamos falar agora de plaquetas, para a gente continuar. Depois tem algumas coisas a mais que eu quero falar com vocês ainda sobre hemograma. Mas hoje, em especial, nós então vamos focar na plaquetopoiese, ok? E também na avaliação laboratorial das plaquetas, que aí é o último item, né? Chama hemograma completo, justamente porque analisa série vermelha, série branca e plaqueta, também chamado de plaquetograma, tá? Bom, plaquetas também são chamados de trombócitos, tá bom? Apesar de muitos autores não gostarem muito do termo, não aceitarem muito o termo trombócitos, porque plaquetas não são células, né? As plaquetas são fragmentos celulares, tá legal? Então você vai encontrar muito mais plaquetas do que trombócitos, porém está correto os dois, tá? Então plaquetopoiese ou trombopoiese dá no mesmo. Bom, quando a gente fala de plaquetas, obviamente, né, eu acredito que já todo mundo já está tranquilo quanto a isso, sabe que plaqueta está relacionada à coagulação do sangue, né? Então nós já sabemos, né, hoje, né, na nossa atualidade aqui no curso, enfim, que série vermelha, né, as hemácias que transportam o oxigênio através da hemoglobina, beleza. Os leucócitos fazem a defesa do nosso corpo, beleza. E as plaquetas estão relacionadas à coagulação do sangue. Mas elas não atuam sozinhas, né? Elas atuam principalmente em uma etapa da coagulação que é chamada de hemostasia primária. Tá legal? Depois a gente vai ter uma aula só de hemostasia também, para a gente fechar isso. A gente vai voltar a falar um pouquinho de plaquetas, tá bom? Mas o nosso foco agora, né, dentro da hematologia, é fechar esse hemograma. Tá legal? Bom, plaquetas duram em torno, tá, de 7 a 10 dias no sangue. Isso significa que surgiu hoje uma plaqueta, ela fica na circulação 7 a 10 dias, depois ela é destruída. Tá bom? Depois ela é destruída. Então ela tem um tempo de vida ali em torno de 7 a 10 dias. Tempo de vida é modo de dizer, né? Porque plaqueta não é uma célula, não é viva, né? É um pedaço, né? Um fragmento de um citoplasma de uma célula. No caso de megacariócitos, que são as células que formam as plaquetas. Bom, basicamente, né, plaquetas descendem também de uma linhagem mieloide, assim como as hemácias, assim como os granulócitos, monócitos. As plaquetas, então, descendem aqui de uma outra linhagem, olha aqui, né? Também da linhagem mieloide, que forma o megacarioblasto, pró-megacariócito, e então o megacariócito aqui que vai, então, se fragmentar o seu citoplasma e dar origem às plaquetas ou trombócitos. E esse eixo, né, esse processo aqui todo, é chamado de trombopoiese. E lembrando, acontece também na medula óssea. Legal? Então, veja aqui, né, todo o processo de hematopoiese resumido nesse quadro. Tá bom? Aqui, então, plaquetas descendem aqui da linhagem mieloide também. Bom, trombopoiese, plaquetopoiese ou plaquetopoiese é a mesma coisa, né? A gente pode encontrar das diferentes formas. E ela acontece, então, por um amadurecimento e formação de uma célula chamada de megacariócito, que é um processo de amadurecimento, né, de maturação, muito distinto, muito diferente do que a gente está habituado a ver nas outras células. Tá legal? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas ali, né, o megacariócito vai formar ali em torno de 1.000 a 3.000 plaquetas, mais ou menos. Tá legal? Durante o seu tempo de vida. Então, aqui o megacariócito, né? O megacariócito, uma célula grandona, que está presente lá na medula óssea, uma célula grandona, tá bom? Tem também ali, dependendo do grau de maturação, vai estar maior ou menor, certo? Mas é uma célula muito grande, por isso megacariócito. Bom, claro, né, que o a trombopoiese, né, a plaquetopoiese, ela sofre influência de diferentes mediadores,
né? Mas assim como nós vimos lá na eritropoiese, que existia a eritropoetina, favorecendo o processo de eritropoiese, lembra que tudo começa com as células progenitoras, né, que ainda não sabem o que vão fazer. E essa mesma linhagem de célula, ela pode tomar diferentes caminhos. O que faz ela, por exemplo, ser direcionada para formar uma plaqueta e não um eritrócito, por exemplo? O que faz uma célula entrar num processo de diferenciação, né, no eixo da trombopoiese, ou no eixo da eritropoiese, ou no eixo dos leucócitos, né, da granulopoiese ou dos monócitos? O que faz essa célula tomar um sentido é justamente fatores, né, alguns fatores que vão atuar nessas células. No caso da trombopoiese, nós temos a trombopoetina, que é o hormônio que vai, então, direcionar o processo de amadurecimento do megacariócito para que ele forme as plaquetas, tá bom? Claro que também existe participação de diferentes fatores de crescimento, fatores de diferenciação, principalmente produzidos pelo fígado, rins e medula óssea, que são muitos fatores, ok? Que vão, então, atuar nas células progenitoras, que vão levar à formação do megacariócito e, portanto, na formação das plaquetas. Então, como eu falei para vocês, o megacariócito, o processo de amadurecimento, né, de maturação do megacariócito, é algo muito peculiar, tá? Não acontece em qualquer célula, é algo um pouquinho diferenciado aí, né? Primeira coisa, o megacariócito, ele é uma célula poliploide. Nossa, o que é ploidia mesmo? Bom, vocês lembram, né, que nós, seres humanos, somos diploides, né? Temos células 2N, ok? Então, nós temos lá um conjunto de cromossomos que veio da mãe, um conjunto que veio do pai, formou nossas células, que então somos 2N. Acontece que os megacariócitos, veja, são 4N até 32N. Tá? E se a gente fizer uma punção de medula, numa análise, por exemplo, chamada de mielograma, obviamente, ninguém daqui vai fazer um mielograma, porque isso quem faz é médico, você vai encontrar, na média, 16N nos megacariócitos de uma punção de medula. Tá? Mas como assim poliploide? Meu Deus do céu, nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Mas guarde por enquanto que é uma célula poliploide que possui entre 4 e 32N. Todas as outras células do seu corpo, exceto gametas, são 2N, tá bom? São 2N. E essas células em especial são 4N, vai até 32N. Que loucura é essa? Tá legal? Bom, isso acontece, galera, porque o processo de maturação dos megacariócitos acontece por diferentes endomitoses. Endomitoses, endo significa dentro, né? E mitose significa divisão. Acontece que durante a formação do megacariócito, essas células, elas dividem o seu material genético, né? Elas replicam o seu material genético, elas dividem o seu núcleo. Então, veja lá, lembrando da mitose rapidamente, né? Nós temos uma célula, o material genético se duplica, o núcleo se desfaz, separa essas cromátides irmãs e formou duas células. Isso é mitose. Tudo isso acontece na endomitose, mas aqui, na endomitose, não acontece a divisão citoplasmática, não acontece a citocinese. Então, veja, é como se o núcleo se dividisse, mas a célula não. Os núcleos se dividem e permanecem dentro do mesmo citoplasma, dentro da mesma célula. E é justamente esse o processo de amadurecimento do megacarioplasto até o megacariócito mais maduro possível, cheio lá de núcleos. Lembrando a quantidade de núcleos que o megacariócito pode ter. Tá legal? Então, veja, uma coisa também importante de falar é, quanto maior a quantidade de núcleos desse megacariócito, maior é ele, tá? Maior é a célula. Tudo bem? Então, essa é a endomitose, é um processo em que o DNA e o núcleo se duplicam, porém, eles permanecem no mesmo citoplasma, tá bom? Permanece ali, o núcleo permanece no mesmo citoplasma. E aí, essa célula se torna poliploide. Mas é uma ploidia diferente. A ploidia, né, está dentro de núcleos separados, ok? De núcleos separados. Bom,
A produção plaquetária está diretamente relacionada ao tamanho do megacariócito e da quantidade de núcleos desse megacariócito. Claro, quanto maior a quantidade de núcleos que existe dentro do megacariócito, dependendo da quantidade de núcleos dentro do megacariócito, esse megacariócito é maior. Tá legal? Então tem uma relação também entre a quantidade de núcleos e o tamanho do megacariócito. Mas, de fato, quanto maior for o megacariócito, maior é a quantidade de plaquetas que esse megacariócito forma. Tá legal? Então, de novo, tamanho e quantidade de núcleos no megacariócito está intimamente ligado. Quanto maior for a quantidade de núcleos dentro da célula, maior também é a célula. Maior é o megacariócito. Quanto maior é esse megacariócito, maior é a quantidade de plaquetas que ele produz. Legal? Aqui uma breve, uma noção de tamanho, lembrando que plaquetas são fragmentos celulares, então são muito menores do que os eritrócitos em condições normais. Existem variações aí dentro. Bom, então veja, a trombopoetina é o que a gente chama de regulador primário do processo de trombopoiese. Então, a trombopoetina é o regulador primário, é a trombopoetina que atua nas células precursoras, tá, dos megacariócitos e que promovem a maturação desses megacariócitos, que nada mais é do que o processo de endomitose. Quem que faz isso acontecer? A trombopoetina. Sem trombopoetina, não temos, sem trombopoetina, sem trombopoiese, tá? Não tem formação de plaqueta. Além da trombopoetina, que é regulador primário, nós temos a ação de outros reguladores que são secundários. Aqui eu listei algumas interleucinas. Por exemplo, interleucina 3, 6 e 11, elas atuam também junto com a trombopoetina, favorecendo o processo de trombopoiese. Mas lembra, principalmente ali, a trombopoetina é o regulador primário. É ela que vai atuar nas células progenitoras e levar ao processo de trombopoiese. As interleucinas vão atuar depois, em outros momentos, em conjunto, para fechar o pacotinho final lá, que são as plaquetas. Nesse quadro, nós mostramos ali, resumidamente, o processo de amadurecimento dos megacariócitos, o processo de endomitoses. Veja, tudo começa com uma célula progenitora 2N, como todas as outras células somáticas do nosso corpo. Acontece aqui a endomitose, uma célula 2N forma uma célula 4N. Uma célula 4N forma uma outra célula 8N. E a partir daqui de 8N, nós já começamos a ter uma fragmentação citoplasmática, que, apesar de acontecer, ainda é baixa, produz algumas plaquetas, olha aqui, o resultado aqui embaixo. Conforme passa o tempo, essa célula amadurece ainda mais, ou seja, sofre novas endomitoses. Então, de 8N se transforma em 16N. Continua a produção de plaquetas? Sim. Muito mais, 2 vezes mais do que antes. Então, se aqui eu tinha X plaquetas, aqui eu passo a ter 2X plaqueta por megacariócito. Lembra que pode chegar até 32N. E aí, essa célula está grandona, lembra que a produção de plaquetas é proporcional ao seu tamanho e ao seu grau de amadurecimento. Uma célula 32N produz ainda mais plaqueta. Então, se aqui é 2N, aqui é X, aqui, 2X aqui, 4X aqui, quanto à produção de plaqueta. Então, de novo, a formação dos megacariócitos acontece por amadurecimento celular, que ocorre por endomitoses. Endomitoses nada mais é do que divisão de núcleo, porém esses núcleos permanecem dentro do mesmo citoplasma. Então, essa célula se torna poliploide. Quanto maior for a quantidade de núcleos dentro da célula, maior é essa célula, mais plaquetas essa célula produz. Beleza. Tá bom? E aqui, um quadro que resume o processo, Veja que a trombopoetina no início, diferentes fatores vão atuando ao longo do processo,
que vão levar, né, ao processo de formação das plaquetas aqui embaixo, né, um gradual ali, onde tem a trombopoetina, em primeiro lugar, aqui em cima, né, que atuando nas células progenitoras, a trombopoetina fala assim para essa célula trombo: ora, você vai formar plaqueta. Deu uma direção para essa célula. Depois, outras interleucinas vão atuando, né, junto com a trombopoetina e vão fazendo com que essas células aqui amadureçam e formem as plaquetas. Tá, entendemos de onde vêm as plaquetas, entendemos que é fragmento citoplasmático, acontece lá na medula óssea, pelo megacariócito, beleza, top, tá. Até aqui, tá cansado um pouquinho, pausa o vídeo aí, vai lá, toma um café e vamos seguir, vamos embora. Bom, como que a gente, né, avalia as plaquetas? Basicamente, a gente faz uma contagem das plaquetas e analisa a morfologia. Então, no próprio esfregaço sanguíneo, você observa as plaquetas, né? Que são fragmentos de células basofílicos, né? Você vai ver roxinho, muito menor do que as hemácias, estão lá espalhadinhas, beleza, beleza, lá as plaquetas, tudo bem, entendi, ótimo, tranquilo, essas são as plaquetas normais. Porém, claro que no hemograma a gente faz a avaliação quantitativa das plaquetas, basicamente conta quantas tem. Há outros valores, principalmente que na contagem automatizada a gente vê, por exemplo, o PDW, né, que vai medir a variação do tamanho das plaquetas, bem parecido com o RDW, que a gente tinha de hemácia, também tem plaquetas, mas em plaqueta ninguém sabe muito bem o que significa esse PDW, mas o aparelho solta, né? Eu não costumo soltar nos laudos, porque também não tem muita influência, mas tem lá outras informações também que condizem com o tamanho da plaqueta, né? O volume plaquetário médio, tem outras informações, ok? Que o aparelho automatizado, quanto mais sofisticado ele for, mais informações ele solta. Mas tem uma outra contagem, que é manual, que também é de extrema importância, tá? Então, tem aqui o aparelho contando e tem aqui também você contando, tá? Uma forma manual de se contar a plaqueta. E é muito importante a contagem manual justamente por algumas intercorrências que acontecem em algumas circunstâncias, tá? Por exemplo, quando eu tenho macroplaquetas, que são plaquetas grandes, tá? Algumas delas, muitas vezes, do tamanho ou até maiores do que as hemácias, o meu aparelho de hematologia, ele pode contar as plaquetas, macroplaquetas, como hemácias. E isso é um problemaço, tá? Porque vai zoar toda a tua parte vermelha, tua análise da série vermelha, e também vai zoar a tua contagem de plaqueta. Isso é um problema. E às vezes o aparelho não vai te dar informação sobre isso, e você só vai detectar a presença de macroplaquetas na leitura do hemograma, tá? Só na leitura da lâmina do hemograma. Então, aqui eu mostro macroplaquetas. Aqui uma outra condição que acontece principalmente, tá? São intercorrências do próprio EDTA, que é o anticoagulante de escolha na hematologia, tá? Alguns autores colocam que, tá, o EDTA, na verdade, é um quelante, tá? O EDTA, ele se liga de forma irreversível ao cálcio no sangue, e o cálcio é um fator comum da coagulação, né? Sem cálcio não tem coagulação, e por isso não deixa o sangue coagular. O problema é que ele acaba influenciando em cargas elétricas e também na ligação de algumas imunoglobulinas que podem estar presentes no sangue de alguns pacientes, e por algum motivo faz com que essas plaquetas se agreguem umas às outras, tá? Formam esse agregado plaquetário, que a gente vê nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é um agregado plaquetário. Posso ver maior ou menor, não importa. Mas quando eu tenho esses agregados plaquetários, isso é um problema também para a contagem automatizada, porque pode subestimar a contagem normal das plaquetas, tá? Pode também estar relacionado a uma falsa plaquetopenia, tá bom? Então, né, o EDTA é um fator muito importante nesse estudo da agregação plaquetária, inclusive, né, eu tive uma paciente uma vez, que atendia ela em Casa Branca, e ela sempre carregava com ela uma declaração do Hemocentro da Unicamp, tá?
Que um belo dia, né, essa paciente foi encaminhada para a Unicamp, alguns anos atrás, com uma plaquetopenia não conseguia resolver o problema da plaquetopenia, que era uma redução na contagem de plaquetas dessa paciente. Não tinha sangramentos evidentes, não tinha absolutamente nada. E lá no Hemocentro, né, o analista que fez lá o estudo, fez lá a parte hematológica dessa paciente, ele observou inúmeros agregados na lâmina de hemograma dessa paciente quando o sangue era colhido em EDTA. Tá legal? E esse bom samaritano, esse é um cara diferenciado, né, obviamente, outras pessoas não fariam isso, né, ele fez uma declaração para essa paciente, além do laudo, ele fez uma declaração para essa paciente, onde ele relatou, tá, a presença de inúmeros agregados de tamanhos variados. Quando a amostra da paciente colhida em EDTA, ele deu uma aula nessa declaração. Tá? Eu queria ter essa declaração até hoje. Tá? Uma época eu tirei foto, tudo, porque eu nunca tinha visto isso. Tá? Deu uma aula, tá? E aí ele explicou, né? E ela sempre carrega, e ele também orientou essa paciente a carregar essa declaração sempre com ela e sempre avisar quem for colher sangue. Quando vai colher sangue dessa paciente, você vai colher um hemograma, você colhe o tubo roxo para fazer a análise morfológica das células, como a gente está acostumado, mas também colhe, o tubo azul com citrato de sódio, justamente para fazer a contagem de plaquetas no tubo azul e não no tubo roxo. Porque no tubo azul com citrato de sódio, ele não tem essa agregação plaquetária. Bom, os motivos para isso é muito discutido, tem muito a ver com ativação, né, com alteração estrutural de imunoglobulinas sanguíneas, que alguns pacientes podem ter, tá bom? Mas não está muito certo isso ainda. Porém, é evidente, tá, que muitas vezes, muitos pacientes com plaquetopenia, na verdade, são falsas plaquetopenias, tá bom? E a agregação plaquetária é um dos principais fatores associados a essas falsas plaquetopenias. Tá bom? Então fica aí só uma coisa, a gente pode discutir isso depois mais ali na aula presencial de sábado. Outra coisa que também pode levar a uma falsa plaquetopenia são as plaquetas satélites. Olha aqui esses neutrófilos, né, alguns bastões ali, né, parece que eles foram coroados por plaquetas. Tá bom? Isso também parece acontecer devido ao EDTA, que ativa algumas globulinas. Tá bom? Alguns autores colocam também que os neutrófilos podem fagocitar essas plaquetas aqui, tá bom? Vi alguns trabalhos muito bons, depois se eu encontrar eu passo para vocês, tá bom? Que mostra essas plaquetas satélites aqui também sendo fagocitadas por alguns neutrófilos, tá? Mas isso ainda é muito discutível, tá? Muito discutido ainda em alguns artigos científicos, outros colocam, tá bom? Que também só observa a plaqueta satélite, quando colhida em tubos de EDTA, também tem influência do EDTA, então a causa também é muito discutida. Agora, uma coisa também importante, tá? Quando eu estava na graduação, onde eu fiz os primeiros estágios de análise clínica, eu estava no primeiro ano, primeiro semestre de faculdade ainda, quando eu fiz meu primeiro estágio, o pessoal fazia o esfregaço sanguíneo no momento da coleta, sem o uso de anticoagulantes, tá? E é impressionante a qualidade do material quando é feito assim. Como que era feito? Né? Tinha bancada de coleta, fazia-se a coleta do paciente, do lado, fazia o tubo e uma gotinha de sangue da ponta da agulha já fazia o esfregaço ali do lado do paciente, tá? Na hora da coleta, tá? E a qualidade do material é impressionante, como é melhor a qualidade do material da lâmina. E você evita esse tipo de coisa, né? Evita agregação plaquetária, evita o saterismo aí, né? A formação de plaquetas satélites, você evita uma série de condições que seriam intercorrências da análise, né? Não coisas que você espera. Legal? Então é muito importante essas observações também na lâmina do hemograma. Bom, mas e aí, né? E aí, como é que fica? Bom, quando a gente está analisando plaquetas, então a gente já teve ali uma noção geral das plaquetas, o que pode acontecer e tudo mais. Agora vem as nossas conclusões também, né? Então, pessoal, vamos lá. Plaquetas normais. Alguns laboratórios vão colocar dentro dos limites de normalidade, tudo bem. Ou às vezes não vai se colocar nada, né? Tem laboratório que preconiza ali relatar apenas alterações. E aí, alterações, você tem duas condições. Se a contagem de plaquetas estiver acima do normal,
você vai estar diante de um quadro de plaquetocitose ou trombocitose. Mesma coisa. Se a contagem está abaixo, plaquetopenia ou trombocitopenia. Plaquetopenia e plaquetocitose é ali os mais usados. Acima, plaquetocitose, abaixo, plaquetopenia. Beleza. Essa é uma conclusão importante. Lembra que isso está relacionado apenas à contagem, né, ao número de plaquetas observado, na contagem automatizada ou manual. Geralmente, né, o correto seria todos os casos de plaquetopenia, principalmente, está sendo confirmados por contagem manual. Isso seria o ideal. Bom, aqui eu mostro 2 eixos para vocês, para ficar bem claro que as plaquetas, elas estão, né, elas participam da hemostasia primária, e é dentro dos estudos de hemostasia primária que nós temos os quadros de púrpura. Legal? Por outro lado, né, somente a hemostasia primária, ela até acontece somente ela quando tem vasos de pequeno calibre, depois eu falo isso, né, melhor para vocês, mas a coagulação sanguínea também tem a participação de diferentes fatores de coagulação, e isso está dentro da hemostasia secundária. Né? E aqui na hemostasia secundária, então, é uma condição em que eu tenho a participação dos fatores de coagulação, e aqui dentro que eu estudo as coagulopatias. Mas aqui é só para a gente visualizar, né, que a gente está estudando aqui dentro, né? Apesar de ser somente uma parte, tá? Uma parte dessa hemostasia primária que a gente vê no hemograma. Porque no hemograma a gente vai ver basicamente a contagem de plaqueta. Bom, para a gente, né, estudar a hemostasia primária, alguns sinais clínicos são importantes que a gente saiba, porque principalmente no momento da coleta você pode se deparar com algumas dessas condições que eu coloquei aqui, esses 4 sinais, tá bom? Que são importantes, não porque você vai clinicar ou você vai dar diagnóstico de alguma coisa, mas sim porque é bom você saber, tá? É bom você saber, porque quando você relata na anamnese do paciente, e na conclusão dos resultados, isso pode ser um auxílio importante para você. Listei 4. Petequias, equimoses, gengivorragias e epistaxe. Bom, petequias são pontos pelo corpo de cor vermelho, tá bom? Apesar daqui nessa imagem aqui ter saído um pouco de foco, são pontos vermelho bem vivo, tá? Vermelho forte. As petequias, tá? Também são sinais importantes que você pode observar em alguns pacientes. Algumas vezes, né, já aconteceu, por exemplo, coloco o garrote na pessoa e começa a estourar algumas petequias também, eu sempre anoto isso, tá bom? Não que isso já vai fechar, que é uma plaquetopenia, não, mas é um sinal importante, que de repente ajuda na conclusão, tá bom? Então essas são as petequias. Eu posso observar petequias por todo o corpo, também é muito fácil visualizar no céu da boca, também pode ser importante, nos lábios também acontece, tá bom? E acontece por N motivos. Um motivo pode ser deficiências da hemostasia primária, que é isso que a gente está vendo. Todos esses sinais clínicos estão associados à hemostasia primária, que envolve principalmente plaquetas, tem também um envolvimento ali dos vasos sanguíneos, tá bom? Mas a gente está focando aqui em plaquetas. Então, tudo isso é sinal que te leva a pensar num problema plaquetário. Bom, as equimoses, que eu acho que é o mais comum, que a gente mais vê na rotina, porque é muito evidente, tá? São essas manchas irregulares, tá? Espalhadas, superficiais. Não é roxo, muito roxo, mas sim um vinho, né? Bem superficial, tá legal? Então são manchas espalhadas. Muito comum também em pacientes que tomam AS, né? Geralmente ficam essas manchas, justamente porque o AS, né? O AS infantil, né? No meu tempo, o AS infantil era saboroso, era gostoso, né? E as crianças pegavam e comiam igual bala, a AS infantil, né? Olha o perigo. Então, a AS, ele faz o que a gente fala vulgarmente, assim, de afinar o sangue, né? Justamente ele atua nessa adesão, agregação plaquetária, então interfere ali na hemostasia primária, tá? E às vezes pequenos sangramentos ali que extravasam abaixo da pele, ficam essas manchas aí avermelhadas, é uma coloração entre o roxo e entre o vermelho, né? Um vinho. Legal? Então, tem diferentes tonalidades, dependendo também, obviamente, da quantidade de sangue extravasado, né?
mas sempre uma coloração avermelhada, entre o roxo e o vermelho mesmo. Tá bom? Aqui uma pessoa assim mais velha, a gente costuma ver assim, uma pessoa mais jovem também, né? A gente também observa um pouco mais roxo, mas ainda que mostra. Pessoas que têm deficiência na hemostasia primária também podem sangrar nas mucosas, tá? Então, por isso que em ambulatório, né, em pronto-socorro, em UPA e tudo mais, em suspeita de dengue, o médico pede um hemograma e também pede também uma urina, porque se ele tiver uma dengue hemorrágica, ele pode sangrar mucosas, e uma mucosa pode ser a mucosa urogenital e vai aparecer sangue na urina, tá? Mais uma observação importante é o sangramento na gengiva, tá? As hemorragias na gengiva, por exemplo, aí tem hemorragia até no céu da boca, tá bom? Também é importante, mesmo porque a pessoa vai sentir o sangue, né? E percebe aí esse quadro e tem que relatar para o médico investiga o caso de púrpura. Aqui também, sangramento gengival. Bom, epistaxe é aquela condição de sangramento do nariz sem causa evidente. O nariz também é uma mucosa e sangra também muito facilmente. Porém, se a pessoa tem muito sangramento nasal, né, muitos casos de epistaxe, ele pode ter uma deficiência da hemostasia primária por N motivos. Bom, alguns sinais, né, para você ficar atento, principalmente alguns mais importantes, outros para a gente saber, mas que te auxiliam, então, nessa conclusão, no que você observa aqui na conclusão dos seus resultados, né? Lembrando que tudo isso aqui é um laudo, né? E esse laudo vem de uma interpretação de resultados que você obtém no laboratório, né? Que é a minha discussão eterna, né? As pessoas brigam, a gente que, o exame está demorando, mas eu não canso de falar que o exame não é um resultado, né? Resultado é o que você obtém do aparelho, todos esses resultados que vêm do aparelho, você deve interpretar e montar um laudo. Mas, enfim, essa é uma luta eterna, né? Que não tem fim lá. Mas, então, né? Lembrando, a gente está nesse item aqui do hemograma, falando das plaquetas aqui embaixo, certo? Então, tudo isso vai ser útil para a gente concluir esse item aí. E aí, né? Vamos concluir finalmente aí essa etapa, né? Nós falamos, então, que existe a contagem automatizada e existe a manual. E aí, pessoal, dentro da contagem manual, existem diferentes formas de se fazer, tá? Não vou aqui entrar em detalhes em todas elas, porque vai demandar tempo e tudo mais, mas uma contagem muito útil, muito fácil, muito rápida, né, de se fazer, que é o que a gente quer em laboratório, né, é a contagem, né, proposta e validada por Barbara O'Connor, tá, que vem desse artigo aqui, quem quiser ler, tá bom? Não é muito novo, de 1984. Nessa contagem manual, como que a gente faz basicamente? Primeiro, a gente faz uma leitura na objetiva de 1000 vezes, né, a objetiva de 100, com óleo de imersão, onde a gente procura, primeiro, uma área sem sobreposição de células, que é basicamente aquela área que a gente vai fazer mesmo a leitura do hemograma, e a gente faz a contagem de 10 campos. Então, você vai colocar 10 campos. Você colocou aqui o objetivo aqui, conta quantas plaquetas. Tem 3, anota 3. Coloca do lado, tem 0, anota 0. Coloca do lado, tem 0, anota o 0. Tem 4, anota 4. Você vai fazer isso em pelo menos 10 campos. 10 campos é o mínimo. Pode fazer demais? Pode. Pelo menos 10. Legal? No aumento de 1000 vezes, né? A objetiva de 100 com óleo de imersão. Feito isso, você vai calcular a média desses 10 campos. E vai multiplicar por um fator que é 13.000. Isso aqui é fixo. Tá? Padronizado e validado por eles. Você vai multiplicar por 13.000. Esse é o teu resultado em milímetros cúbicos de plaqueta. Esse é o método mais simples, faz da mesma lâmina que você usou ali para fazer o diferencial de leucócitos e a análise da série vermelha. É o que todo mundo ali prefere. Lembre-se que não existe só esse método, também há outros. Pode ser que em laboratórios aí da galera aí, pode ser que seja diferente. Mas esse eu acho que é o mais simples e é o que eu mais faço na rotina, do que fazer uma outra lâmina, usar um outro diluente, um outro corante, um outro protocolo. Tá? A gente sabe da correria que é no laboratório, né? Eu não faço outra lâmina, nada, eu toco daqui e faço essa metodologia aí de contagem, tá? Da Barbara O'Connor. Tudo bem? Então, simples. Agora,
Lembra que a plaqueta, ela vem da conclusão do hemograma, que vai envolver basicamente a avaliação morfológica, se tem macroplaqueta, se tem agregação, mas ela envolve basicamente a contagem. Se está normal, se está acima, se está abaixo, se tem alguma variação ali, se tem macroplaqueta, se tem plaquetas satélites, se tem agregação plaquetária, você também pode relatar, beleza. Mas veja, nenhuma dessas análises está relacionada à função plaquetária, né? E lembra que a plaqueta, o estudo das plaquetas, ele também participa de um outro exame que é o coagulograma. Então, o coagulograma, que é um perfil de exames que avalia a coagulação do sangue, né? Um desses exames dentro do coagulograma é o tempo de sangramento. E o tempo de sangramento é uma avaliação funcional das plaquetas em vivo. Olha que doideira. O tempo de sangramento, muita gente não dá moral para o tempo de sangramento, mas ele é extremamente importante e ele é um teste que avalia a função de plaquetas em vivo. Quem já fez cirurgia já deve ter feito esse tipo de exame, tá bom? Como que ele é feito? Basicamente furando o lóbulo da orelha, tá legal? Com papel filtro você mede, vai limpando ali o excesso, né? Aperta com uma certa pressão ali, ok? E mede o tempo que demora para parar de sangrar no lobo da orelha. Por que o lobo da orelha? Primeiro, que para o estudo, né, para o estudo da hemostasia primária, você não pode atingir vasos de grande calibre. Porque se você pegar um vaso de grande calibre, você vai estar tendo interferência, vai estar estudando a hemostasia secundária e não a primária. Apenas na hemostasia primária é que nós temos a ação das plaquetas no processo de coagulação. Bom, na aula seguinte vai ficar um pouco mais claro isso para vocês. Mas veja, o tempo de sangramento é um exame, né, feito para avaliação da hemostasia primária e é um teste que serve para avaliação da função plaquetária em vivo e não in vitro, não dentro de um tubo de ensaio, tá bom? O teste que mais se faz é furando o lóbulo da orelha e medindo o tempo que demora para parar de sangrar a orelha. Esse teste da orelha, que mede o tempo de sangramento, é chamado de teste de Duke. É o que mais se faz, tá bom? O médico pode solicitar apenas tempo de sangramento ou pode pedir o coagulograma e aí você subentende que dentro do coagulograma tem o tempo de sangramento. Legal? Então, veja, não tem o tempo de sangramento dentro do hemograma, pelo amor de Deus, não tem. Tá? O tempo de sangramento, então, pode ser feito assim, pelo lobo da orelha, que é o mais praticado, ou existe também o teste de IVE. O teste de IVE é a mesma coisa, né? Você usa um esfigmomanômetro para apertar aqui o braço de uma pessoa, e aqui você faz 3 furos superficiais, também usando a lancetinha, tá? No antebraço da pessoa, com pelo menos 1 centímetro de distância um do outro, pelo menos 3. Lembrando, não pode pegar um vaso de grande calibre, tá legal? E da mesma forma você vai medir o tempo que demora para parar de sangrar. Teste de IVE faz pelo menos 3 furos, tá? Se por acaso você pegar um vaso de grande calibre, você ignora aquele furo que você fez, tá? O teste de IVE também pode ser feito, muito útil, porém não é muito realizado. Se faz muito o teste de Duke, que é do lobo da orelha, tá bom? Mas saiba que o tempo de sangramento pode ser feito também pelo teste de IVE, que teoricamente é mais vantagem, né? Porque no lobo da orelha você faz apenas um furo e mede. No teste de IVE você faz pelo menos 3 e vê uma média desses 3. Tá legal? Então, teoricamente, né, a acurácia do teste de IVE é um pouco melhor. Então, assim, vou fazer qual? Se o médico não pediu para você, não especificou, faça o Duke, que é mais simples. Agora, o médico pode solicitar tempo de sangramento pelo teste de IVE. Aí é bom você conhecer o teste de IVE. Tá legal? Bom, o tempo de sangramento, né, tem os seus princípios e limitações. Primeiro, ele mede a hemostasia primária. Ele é o único teste que mede a função plaquetária em vivo, tá? Na própria pessoa. Ele mede ali
né, ele vai estar associado a alterações tanto qualitativas quanto quantitativas das plaquetas, somente pelo teste de sangramento, por exemplo, se tiver aumentado, né, você não vai conseguir definir se é função plaquetária ou se é quantidade de plaqueta, né, é só um complemento, obviamente. Bom, ele é um teste que faz parte do pré-operatório, então por isso ele está dentro, né, de um perfil chamado coagulograma, que envolve diferentes exames. E ele também é um teste, né, um screening, um teste de triagem que pesquisa por alguns distúrbios, por exemplo, doença de von Willebrand, tá? Os fatores de Willebrand ou Willebrand, já vi de várias pronúncias, ok? Nós vamos falar desses fatores aqui associados à hemostasia primária na próxima aula, tá bom? Eu falo desses fatores de von Willebrand, tá bom? Que também, né, se pela falta desses fatores ou deficiência desses fatores, pode aumentar o tempo de sangramento, porque são fatores cruciais, né, para direcionamento do coágulo ao ponto lesionado, tá bom? A gente fala mais sobre isso na próxima aula. Bom, e limitações, né? Por que pode ser limitado? Tem suas limitações do teste de sangramento. Quando nós temos a lesão no vaso sanguíneo, obviamente nós temos a ligação dos fatores de von Willebrand, temos a adesão plaquetária, agregação plaquetária, mas nós temos também naquele local vasoconstrição, nós temos também uma importante contribuição dos vasos sanguíneos, principalmente do vaso sanguíneo lesionado, tá bom? Então, quando a gente faz o tempo de sangramento, a gente também tem influência dos vasos, né? Então, um tempo de sangramento aumentado pode ter relação com deficiência plaquetária qualitativa ou quantitativa? Pode. Mas também pode ser alterações vasculares? Também pode. A gente não consegue saber qual que é, tá? Somente pelo teste de sangramento, tá bom? Então, isso é uma limitação, uma interferência também com outras alterações, por exemplo, alteração vascular. Agora, mesmo o médico solicitando e sendo necessário, aí vem, né, o princípio de cada laboratório, cada critério. Mas mesmo tendo essas limitações entre laboratório, entre hospitais e tudo mais, nós temos a nossa ética profissional, tá? E segundo, né, a Sociedade Brasileira de Hematologia, Hemostasia, Sociedade Americana, enfim, você não deve realizar o tempo de sangramento diante de algum sinal clínico de púrpuras, né? Simplesmente porque você pode fazer um furo e a pessoa não para de sangrar se ela tem algum tipo de púrpura, tá bom? Pode acontecer, tá? Então você não deve realizar o tempo de sangramento se você estiver diante um quadro, diante a sinais clínicos de púrpura. Você pode fazer a coleta de sangue normal nos vasos de grande calibre, porque ali você vai ter a hemostasia secundária fechando o furo, não tem problema. Porém, né, o tempo de sangramento, furar ali os capilares, onde você tem a hemostasia primária apenas acontecendo, você não pode estar fazendo. Tá legal? Então, é uma limitação também do teste. Beleza? Bom, galera, então por hoje é só. Até mais. Até logo mais. Tá bom? Tchau, galera. Um abraço para vocês.